Pois bem, com o fim das férias escolares aí chegando, né? Próxima segunda-feira, acho que todo mundo está normalizado aí já nas escolas. Agora eu recebo aqui ao vivo no Jornal da Cidade a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, a Larissa Correia. Vamos falar sobre bullying. Larissa, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Alegria nossa de falar desse assunto tão importante aí que reina todos os dias e é bom ficar atento aos sinais. Larissa, o que é o bullying? Quais são os principais sinais que indicam que uma criança ou adolescente pode estar sendo vítima de bullying? E, acima de tudo, a atenção dos pais para os filhos que estão cometendo bullying com outras pessoas. Cláudio, o bullying, ele não é brincadeira. Ele pode acontecer tanto de forma física ou verbal. E, normalmente, a criança e adolescente que é alvo do bullying, ele passa por humilhação, por comentários ofensivos, por piadas e muitas vezes agressão física também acontece, ameaças, exclusão social. E muitas vezes, Cláudio, essa criança ou adolescente vai ter dificuldade de pedir ajuda. Então, por isso é muito importante sempre os pais estarem atentos aos sinais. Então, assim, se a criança começou a apresentar sinais que está tendo dificuldade mais do que o normal de querer ir para a escola. Sempre que chega o horário de ir para a escola, a criança está se sentindo mal, dor de cabeça, dor de barriga. Fique atento. Um outro sinal bem recorrente também é que essa criança ela tem um rendimento escolar muito baixo, começa a cair muito, começa a apresentar uma tristeza profunda, começa a querer se isolar mais no quarto. Hoje é comum. Uma espécie de depressão. Exatamente. Hoje é muito comum o adolescente e a criança querer ficar mais no quarto. É resguardada ali no mundo das redes, sabe lá Deus o que está fazendo. Exatamente. E a criança que está sofrendo bullying, você pode perceber que isso vai ficando cada vez mais acentuado. E os pais se preocupam, né, Cláudio, quando começam a perceber esses sinais. E muitas vezes, ao aproximar da criança para tentar entender o que está acontecendo, essa criança pode acabar reagindo de forma agressiva. Porque ele está, muitas vezes, percebendo aquela aproximação como uma ameaça. Então, assim, é comum, às vezes, o filho ficar mais agressivo com o pai em casa. Então, assim, percebeu que o seu filho está apresentando sinais que é preocupante e que prejudica ele, fique atento. Porque pode estar passando aí por alguma questão como o bullying. Muito bem, Larissa. Como o bullying pode impactar a saúde mental e desenvolvimento emocional dos estudantes a curto e longo prazo, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa momentânea e tal, mas pode refletir lá na frente, na vida adulta, né? Gatilhos, por exemplo, podem surgir em relação a situações passadas. Pode acontecer isso. O bullying, ele pode, assim, o efeito dele, a pessoa pode levar por toda a vida. Aquela marca que foi ali na infância. Atualmente, tem vários estudos muito sólidos que traz que na infância, principalmente experiências negativas que foram muito marcantes para aquela criança, influencia no desenvolvimento psicológico e também no desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, acaba que a criança está ali. Às vezes a gente fala assim, não, é uma brincadeira, é coisa de criança. Mas aquilo já está afetando a forma como a criança enxerga o mundo e desenvolvendo crenças negativas, porque ele vai absorvendo aquelas palavras negativas e se enxergando como inadequado, como não merece respeito, como alguém inferior, que está tudo bem passar por aquilo, que sempre foi assim, e começa a normalizar muitas vezes o que é anormal. Né? Então, isso a longo prazo, se não houver uma intervenção, se não houver uma mudança, provavelmente a longo prazo, Cláudio, vai ser um adulto inseguro, um adulto com baixa autoestima e essa questão dele ficar com vamos dizer, com esse medo de julgamento, vai se tornando uma pessoa cada vez mais fechada, que a longo prazo pode ficar propenso a desenvolver transtornos, como é muito conhecida a fobia social, que é esse medo exagerado em questão de julgamento, que é muito conhecido como fobia, mas é ansiedade social.
e pode também desencadear outros transtornos, como depressão, ansiedade generalizada. Então, temos que ficar atentos. Larissa, qual deve ser o papel da escola, da família, dos colegas na prevenção e no combate ao bullying? Sabemos aí que cada um tem um papel fundamental, de suma importância, e acima de tudo não pode um empurrar para o outro, jogar para o outro, querer a responsabilidade, jogar a responsabilidade que é da pessoa. Então, é um trabalho coletivo, né? A escola tem um papel fundamental aí de cada vez mais criar um ambiente mais seguro para essa criança e adolescente. Como a gente sabe que o bullying acontece principalmente na escola, é importante sempre ter ações de prevenção, falar sobre o tema, capacitar os professores sobre o tema para quando surgir a demanda. Também é muito importante estar próximo ali dos alunos para saber também o que está acontecendo, como que é a relação entre eles, e a família sempre tem, vamos dizer, a função de estar observando como que está o comportamento do filho, né? Tá tendo algum sinal que é de alerta? Tenta entender o que está acontecendo com o seu filho, como que acontecem as relações do seu filho com os outros colegas também. E sempre reforçar a importância da empatia, do respeito e ser um bom exemplo nas relações sociais, porque os filhos acabam replicando isso na vida social. E também tem a parte também dos alunos, porque o bullying normalmente tem uma plateia. Talvez quem está sofrendo bullying não vai conseguir pedir ajuda, mas se você é uma pessoa que está presenciando, está vendo que não está correto, comunique a algum adulto. Não propague o bullying. Que tipo de orientação aí psicológica ou acompanhamento é indicado para vítimas e agressores envolvidos em caso do bullying? A gente fala muito das vítimas, né, mas também temos falado dos agressores, para encerrar esse ciclo. Sim, sim. E assim, como a gente vê que a consequência pode ser muito grave do bullying para quem sofre, a gente também tem que olhar para quem acaba tendo o papel de fazer o bullying. Assim, a intervenção psicológica seria muito importante, porque todo comportamento tem uma função. Então, buscar entender da onde vem esse comportamento, né? Será que é um mau exemplo? Será que essa pessoa não está entendendo o respeito, a empatia? Então, a ideia é o psicólogo entender o que está gerando essa consequência, a gente intervir e buscar desenvolver ali comportamentos mais funcional, de respeito e empatia pelo próximo. Larissa, muito obrigada por sua valiosa participação aqui hoje, né? Um tema sempre atual e sempre necessário, principalmente agora que o pessoal está voltando aí das férias, para ir voltar para os estabelecimentos escolares com a mente mais aberta, pensativa, reflexiva e com apoio, principalmente, para evitar esse tipo de transtornos aí na vida de alunos e demais colegas. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. Rede social tem, Clara? Tenho. Quem quiser me acompanhar lá, tô sempre compartilhando dicas de saúde mental. Ótimo. Tá lá, Psi Larissa com Y Correia. Muito bem. Chiquérrima. Obrigada. Obrigada a você.